Salmo de número 16, o hino de Davi, que diz assim, lerei todo esse salmo, são apenas 11 versículos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra, que é excelente, que é perfeita, que nos traz alegria, que nos traz direção, que nos corrige também quando necessário. Que o temor e a alegria do Senhor estejam em nossos corações, e o Senhor fale aos nossos corações e gere em nós a verdadeira alegria que vem do Espírito Santo, pois a alegria do Senhor é a nossa força, e assim nós esperamos e confiamos no Senhor, Deus. Que o Senhor há de nos dar alegria, e o Senhor há de encher os nossos corações da tua alegria, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, que possamos ouvir do Senhor, Deus, através da exposição da tua palavra, que o teu povo aqui reunido nessa noite seja abençoado, edificado no poder do teu Santo Espírito, e que possamos sair daqui nos regozijando, nos alegrando no Senhor, pois o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus bondoso, que mesmo sendo Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ainda assim se agrada em nos abençoar, e nos conceder dádivas. Tu és maravilhoso, Senhor. Perdoa os nossos pecados e fala aos nossos corações. Anima o abatido, dá novo vigor ao cansado, traz esperança àquele que está sem nenhuma alegria, sem nenhum motivo de louvor, que possa ser renovado no Senhor nessa noite. Tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Irmãos, como é bom quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, quando a gente tem prazer em alguma atividade, em alguma coisa que fazemos e podemos nos dedicar a isso. Como os irmãos sabem, eu sou músico e normalmente músico gosta de tocar, né? Então, né, Luciano, a gente estava falando esses dias, é difícil você ver um músico que não goste de tocar um instrumento. Parece que já está no DNA daqueles que se dedicam à música, a alegria de tocar um instrumento. Mas tocar um instrumento não é fácil, você precisa estudar, você precisa se dedicar, há uma recompensa também, quanto mais você se dedica ao seu instrumento, mais fluência você vai ter nele, seja ele qual for, mas certamente, por mais que dê trabalho, demande, é muito bom, é muito prazeroso para quem é músico e gosta de música, tocar o seu instrumento. Eu lembro quando eu comecei a tocar com 14 anos, né, disso já vão mais de 30 anos, e com acho que 18 ou 19 anos eu comecei a estudar com mais afinco o meu instrumento, que não é violão, é contrabaixo, né? Eu toco violão meio de curioso, estudei só um pouquinho, mas o meu instrumento mesmo é baixo, é um instrumento que eu sempre amei tocar, sempre amei ouvir, e aí eu fui estudar com um professor que é um baixista muito qualificado, e ele passava muito trabalho, ele pega os músicos mesmo, para quem está com vontade de aprender, não vai faltar oportunidade. Ao estudar com ele, passava vários métodos escritos na partitura, e eu lembro, às vezes, nessa época eu fiquei 3 anos vivendo de música, e eu no meu quarto lá estudando, e às vezes passava 4, 5, 6 horas, irmãos, com o instrumento no colo, estudando ali, lendo as partituras, fazendo os exercícios para apresentar para o professor semana após semana. Então era muito trabalhoso, né? Você passar, imagina, 4 horas com o instrumento no colo, por dia, 5 horas, 6 horas, né? Você ali com o instrumento, mas era algo que dá prazer, e você vai se desenvolvendo no instrumento, você vê você fluindo no instrumento, isso era muito bom.
Ou o que dizer, aí eu vou falar de uma coisa que foge totalmente, falei de uma coisa que é minha praia, é música, algo que eu amo fazer, mas falar de uma coisa que não é nada minha praia, mas é certamente alguns aqui, os irmãos que gostam de esporte, ou como o Josué, são lutadores profissionais. Eu vejo o pessoal treinando, só de ver eu já fico cansado, irmãos. Às vezes eu subo aqui na academia, o dono da academia é muito gente boa, o Joe, ele é meio serião assim, mas é um cara muito agradável, e às vezes eu subo lá para falar alguma coisa com ele, aí vejo o pessoal se jogando no chão, vejo aquilo ali, o pessoal correndo, vai, levanta, aí o professor, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Meu Deus, só de ver aquilo ali eu já começo a suar. Eu falo, meu Deus, eu acho que isso não é para mim não, mas você vê a alegria que eles têm, está se dedicando ao esporte, está se dedicando, no caso, ao jiu-jitsu, mas a algum outro esporte, que eles amam fazer aquilo ali. Eu não muito andava de bicicleta, estou pretendendo retornar, já fiz academia por causa do joelho, mas a gente precisa fazer esporte, a gente precisa ter alguma atividade física, isso faz muito bem, irmãos, até para a nossa cabeça. Então, se você, como eu, está sedentário, saia desse lugar. Se você puder descobrir algum esporte que você goste, isso é muito bom, vai te facilitar, vai te dar mais ânimo para fazer as coisas. Mas quando você vê alguém que ama um esporte, seja ele qual for, a Júlia, Paulinho, jogando vôlei, aquela alegria, aquela animação, isso é muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque por mais trabalhoso que seja para um músico se dedicar a um instrumento, ficar fazendo escalas, ficar repetindo exercício várias vezes, ou para um esportista ficar fazendo as atividades que o seu esporte demanda, quando a gente tem prazer em alguma coisa, quando algo traz alegria ao nosso coração, poderia falar das irmãs, temos irmãos também aqui na igreja que cozinham muito bem, e cozinhar dá trabalho, irmãos. É muito bom quando a gente pega a comida pronta e come, mas dá muito trabalho. E aí você vê aquele irmão, aquela irmã descascando legume, fazendo e preparando, e esquenta um negócio, faz outro, e rala o alho, não sei o que, e faz um monte de coisa, e corta as cebolas, mas você vê que é uma alegria. Quando a gente faz algo que dá trabalho, mas que nos dá prazer, quando a gente faz algo que é trabalhoso, mas é prazeroso, tudo se torna mais fácil. Mas talvez você pense, o que isso tem a ver com o Salmo 16? O esporte, a luta, a música, fazer um prato trabalhoso e gostoso, porque o Salmo 16 fala de alegria, irmãos. O Salmo 16 fala de prazeres na presença do Senhor. Por isso que eu falei que não foi à toa que escolhi esse louvor para a oferta, porque o nome desse louvor é Meu Prazer. Ele fala, pois para te adorar, foi que eu nasci, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Quando a gente entende que a vida espiritual, ela é algo que pode se tornar prazeroso, isso muda tudo. Normalmente há duas reações comuns em relação à vida espiritual que as pessoas costumam ter. Há o religioso, que faz as coisas que precisam ser feitas, mas sem alegria, e há o libertino, que não faz as coisas que precisam ser feitas, que ele não obedece, honra a Deus nos seus mandamentos, porque ele não tem alegria naquilo ali, ele fala, eu não tenho alegria, eu não gosto de estar na igreja, eu não gosto de orar, não gosto de ler a Bíblia, não gosto de estar no meio do povo de Deus, então eu vou fazer o que eu quero, eu vou me entregar às bebidas, vou me entregar à farra, vou viver o que eu quiser. Ele tem alegria em outras coisas que não as coisas do Senhor. Esse é o libertino. E o religioso é aquele que faz as coisas que Deus manda, mas sem alegria. Mas há uma terceira via, há um outro caminho, que é o caminho que eu creio que o Salmo 16 aqui, Davi nos propõe, que é de você fazer as coisas que Deus ordena, diferente do libertino que não faz aquilo que Deus manda, mas vive uma vida sem temor a Deus, mas também diferente do religioso. Não fazer as coisas que Deus manda porque tem que fazer, e afinal o crente tem que fazer isso, mas que a gente tem prazer em estar na presença de Deus. Quando essa chave vira, irmãos, quando a gente entende que é prazeroso orarmos, é prazeroso aprendermos a palavra de Deus, é prazeroso termos comunhão com uns com os outros, isso muda totalmente a nossa vida. Claro que nunca vai ser um mar de rosas. Tem dia que você vai estar mais cansado, tem dia que você vai estar menos disposto, tem dia que você vai estar menos animado para orar ou para ler a Bíblia, mas quando a gente começa a descobrir as delícias que existem na presença do Senhor, a alegria de estar diante dEle, isso muda tudo, pois muda a nossa perspectiva e a nossa vida. Eu vou destacar aqui 5 pontos nesse salmo. A alegria que Davi revela ter em Deus e no povo dele. A alegria dele ter a herança que Deus o concede, a alegria dele receber o conselho e a presença de Deus e a alegria da vida eterna. 4 pontos falando de alegria e um apenas falando do sofrimento, não de Davi, nem do povo de Deus, mas daqueles que abandonam ao Senhor. O primeiro deles, a alegria em Deus e nos seus, versículos 1 a 3. Olha o que ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti
me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Não sabemos em que contexto Davi compôs esse salmo, mas vamos imaginar, e isso é uma hipótese possível, que Davi compôs esse salmo quando já era rei de Israel. Davi é considerado por muitos o maior rei de Israel. Salomão foi um rei de muitas glórias, mas Davi foi o rei das batalhas, o rei que trouxe a arca de volta e montou o tabernáculo de Davi, preparou tudo para que Salomão fizesse o templo em Jerusalém. Então, talvez Davi aqui tivesse um momento de muitas riquezas materiais. Talvez ele aqui estivesse num momento de prosperidade, de paz no reino, mas ainda assim, eu tenho certeza que se ele compôs nesse momento, ou mesmo que não, ele diria isso que ele disse: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Qual é o maior bem que possuímos, irmãos? Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Às vezes a gente pensa, onde estiver o nosso coração vai estar o nosso tesouro. Não, onde estiver o tesouro. O que é mais importante para nós é onde o nosso coração vai atrás. Então, o que é mais importante na sua vida? É maravilhoso como celebramos essa noite a vida da pequena Maitê, a alegria desse casal e dessa família querida e dos amigos e da igreja. É maravilhoso termos filhos, é maravilhoso vivermos um casamento feliz, mesmo sabendo que não existe casamento perfeito, todos passamos por lutas. É maravilhoso estarmos numa igreja e que buscamos juntos a face do Senhor. Mas quando o Senhor se torna o maior bem que temos, ou como Davi chega a dizer aqui, não tenho outro bem não possuo, senão a ti somente, tudo muda de perspectiva, irmãos. Quando o Senhor é o que há de mais importante nas nossas vidas, a gente pode estar num momento de maior prosperidade, que a gente vai saber que o mais importante não é tudo que estamos recebendo ou vivendo naquele momento, mas é o Senhor. E podemos estar num momento de maior fragilidade, de maior necessidade, de maior luta, mas nós sabemos o maior bem, o que eu tenho de mais precioso, nada me tirará, que é o meu Senhor e a sua presença na minha vida. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Então, primeiro ponto, a alegria em Deus e nos seus. Quando a gente descobre, irmãos, que é uma promessa de alegria para o povo de Deus, é uma alegria verdadeira, não é uma alegria fake, não é fake news, é uma alegria genuína, que só quem já experimentou dessas águas benditas sabe o que é, de você estar na presença do Senhor, você experimentar da sua graça, você cantar louvores ao Senhor. Eu hoje de novo estava ministrando louvor e eu olhei a hora e vai acabar o tempo, que pena, dá vontade de ficar ministrando aqui até 10 horas da noite. Mas como é bom, irmãos, estarmos, eu falo isso do jejum também, ontem tivemos reunião de jejum, e frequentemente quando eu estou aqui eu falo, é um culto que é difícil acabar, irmão, né, Diácono Valquí? Não dá vontade de acabar, que é tão bom, a gente dedica tempo em oração, tão maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Às vezes, terça-feira acaba o culto, os irmãos ficam aqui em oração, a gente começa a tocar, vira quase uma vigília aqui, uma mini vigília, que quase acontece aqui às terças-feiras, que é bom, irmãos. Quando a gente descobre que estar na presença do Senhor é bom, é prazeroso, traz alegria, porque o Senhor é o bem que nós temos supremo. Há uma música da Ademar de Campos que o tema é esse, bem supremo, o título é esse, o Senhor é o nosso bem supremo. Quando descobrimos essa alegria, que é fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5 fala, e o fruto do Espírito não é os frutos, mas o fruto, e Paulo descreve 9 características do fruto do Espírito, é como se fosse uma tangerina. Alguém uma vez, numa escola bíblica infantil, fez essa analogia, eu achei interessante, é igual uma tangerina que tem vários gomos, a tangerina é um fruto só, né, Patrícia? Isso é bem de escolinha mesmo. Aí tem aqueles 9 gomos, que são as características do fruto do Espírito, e logo no começo fala o quê? Amor, alegria e paz. Então, na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, a gente tem que ter alegria, irmãos. Mas talvez você pense, pastor, mas você não calçou meus sapatos, você não sabe das minhas dores, de muitos aqui eu sei, mas por mais que eu saiba, eu ore, eu chore junto, eu não vivencio como você vivencia, mas também você não conhece as minhas dores, as minhas lutas, e o que é objetivo para nós é que Deus, Ele é maravilhoso, Ele pode conceder-nos alegria nos momentos mais difíceis da vida. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele traz alegria no meio de um leito de hospital. Ih, vou falar da Adriana. Fica triste comigo, não. Eu fui visitar a Adriana lá no Servidores. A Adriana lá esperando uma cirurgia importante, né? Ela chegou lá num quadro de saúde muito delicado, né? Deus providenciou para que ela e Carlinhos estivessem lá naquele momento, né? Porque ela corria risco até de vida ali, né, Adriana? Se você não fosse socorrida naquele momento.
Então estava passando uma situação de saúde muito grave, esperando uma cirurgia muito invasiva, muito importante. E eu chego no hospital, quase não consigo falar com a Adriana, que ela queria que eu falasse com todo mundo. Ah, aquela ali eu já evangelizei, aquela lá eu já falei, aquela ali eu já orei, aquela ali... Ora por fulano, aquela ali eu não sei quem. Eu falei, meu Deus, quem está doente aqui? Não... Acho que sou eu, acho que eu vou trocar. Adriana, levanta e vem orar pelas pessoas. Glória a Deus, que a alegria do Senhor que a Adriana tem em nosso meio, ela levou lá para os servidores e contagiou pessoas, abençoou pessoas e saiu do hospital e continuamos orando pela Vitória, uma jovem de 21 anos com lúpus que está se recuperando, para aquela senhora também que nós oramos. A Adriana me ligou à noite, estava no meio de um gabinete, ela me ligou, eu falei, meu Deus, desculpa, eu não lembro nem quem estava no gabinete comigo, mas eu falei, gente, desculpa eu atender um telefone, era vocês, né? Gente, desculpa me atender o telefone, mas é que ela está hospitalizada, aí é uma situação, né? Está me ligando, eu já esperando uma notícia preocupante, o que a Adriana está me falando? Ela, pastor, olha aqui, essa moça que está aqui no hospital, lembra que você estava aqui, que ela nem falava, ela está levantada, está animada, está feliz, a gente orou, ela está bem, glória a Deus. Eu falei, ufa, que bom, que era uma boa notícia. Porque a alegria do Senhor nos contagia mesmo em meio às lutas, irmãos. Estamos no meio da dificuldade, no meio das lutas, e essa alegria invade o nosso coração. Certa feita eu ouvi na freguesia um pastor trazendo uma ilustração, que uma vez propuseram um debate entre um homem ateu muito esclarecido, culto, com muito conhecimento, e um homem muito simples que era temente a Deus, que amava o Senhor, e botaram eles para debater. E aí o ateu descrente começou a trazer as suas justificativas por que ele não cria em Deus. E começou a argumentar e falar um monte de coisas, e falando por que ele não acreditava em Deus, que ele achava que a fé era uma bobagem, falando um monte de coisas. E aquele homem simples, crente, de repente saca da sua roupa uma laranja, e tira uma faca e começa a descascar aquela laranja, e o homem não entendeu nada. Por que esse cara está descascando uma laranja aqui no meio do debate? E aí ele pegou aquela laranja, quem veio da freguesia lembra, né? Foi o pastor Níger que contou isso. E aí aquele homem começou a comer aquela laranja. E aí quando aquele acadêmico, culto, ateu, terminou de falar, ele falou, mas por que você pegou essa laranja? Aí ele falou, essa laranja está doce ou está azeda? Ele falou, não sei, eu não estou comendo, você que está comendo. Ele falou, então, assim é com as coisas de Deus. Enquanto você não experimentar de quão maravilhoso é estar na presença de Deus, você não vai saber o que é. Então, irmãos, a gente precisa experimentar que Deus é bom. Davi, não no Salmo 16, mas no Salmo 34, que os irmãos sabem que é um dos meus prediletos, né, que fala em todo o tempo, louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Lá pelo versículo 8, ele fala, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Precisamos provar, como se você estivesse comendo uma laranja mesmo. Provar da bondade de Deus, provar da provisão de Deus, provar da presença manifesta, poderosa de Deus em nossas vidas. Irmão. E aí, como eu falava de manhã, você às vezes vai ter uma alegria que vai ser ofensiva. Que no meio de uma luta, de um hospital, de uma crise financeira, de um problema conjugal, de um problema emocional, você vai ter alegria, as pessoas vão olhar para você, como você tem alegria em meio a isso tudo? E você vai responder, porque o meu bem supremo não se abate, é o Senhor. E Ele será para sempre meu, porque eu sou do meu amado e Ele é meu. Então, a alegria que devemos ter no Senhor, irmãos. Quando a gente entende isso, que a nossa maior alegria é em Deus, que é imutável, que é infalível, que é perfeito, que é santo, que nunca passará, isso dá segurança para nossas almas. Mas Davi não para por aí ainda, nesse primeiro tema, alegria em Deus e nos seus, versículo 3, ele fala, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Davi diz que tem alegria em Deus e alegria no povo de Deus. A gente precisa ter alegria em estar juntos, irmãos. Eu confesso que eu tenho dificuldade com pessoas que se dizem cristãs, que dizem amar ao Senhor, conhecer a palavra e não valorizam a comunhão. Só que é precioso demais, irmão. E Davi fala isso, ó, quanto aos santos que há na terra, ou seja, o povo de Deus. Não é o santo que é perfeito, nem o santo da imagem católica, são as pessoas que se santificam, que se separam para Deus. Somos nós, o povo, a igreja do Deus vivo. Ele diz que neles tem todo o seu prazer. Você tem prazer em estar com o povo de Deus? Não estou dizendo que você tem que se isolar. A gente tem que ir ao mundo para pregar o evangelho, para fazer a diferença nesse mundo em trevas. Mas a gente precisa ter alegria em estar com o meio do povo de Deus, irmãos. A gente tem que ter alegria. Claro que uns são mais reservados, uns são mais fechados, outros são mais expansivos, uns falam mais, outros falam menos. Não estou falando de temperamento. Cada um tem o seu e não é pecado você ser mais reservado. Mas me preocupa quando pessoas não valorizam, não amam, não têm alegria em estar com o povo de Deus, irmãos. A gente tem que ter essa alegria. É o que Davi fala aqui, ó. Os santos que há na terra, neles eu tenho todo o meu prazer. Então, a alegria em Deus e a alegria no meio do povo de Deus. Eu já contei aqui que eu lembro que logo que cheguei à freguesia,
a igreja fazia uns almoços lá em cima. O pessoal mais da antiga, Valquí lembra disso, né? Lá naquele, onde morou o falecido Paulinho na época. Às vezes fazia uns almoços lá em cima. Aí tinha uma... Silvia lembra também, né? Tinha um espaço lá, tipo uma cozinha improvisada. Você lembra disso, Silvia? Que ficava as comidas ali. E a gente servia os irmãos, pegava as bandejas ali, ia servindo o pessoal nas mesas e cadeiras lá em cima. Isso muito tempo atrás. E eu lembro de um dia, irmãos, que eu estava ali servindo a bandeja, mas me deu uma alegria tão grande, eu quase comecei a chorar. Os irmãos iam pensar, esse jovem é maluco que está chorando servindo comida, está triste, está com fome. O que está acontecendo com esse jovem? Mas eu quase chorei, irmãos, de tanta alegria de estar servindo um prato de comida para os irmãos, porque é prazeroso, irmão. Está no meio da igreja, tem que ter prazer. Se você não tem tido alegria em estar junto com o povo de Deus, reflita, pense, sonde seu coração diante do Senhor. E se a tua alegria você não tem tido alegria em estar no meio do povo de Deus, e tem tido alegria em estar com pessoas que não temem a Deus, cuidado. Como eu disse, não estou dizendo que você não deva ter contato com pessoas que não temem ao Senhor, mas o que pessoas que não temem ao Senhor atraem mais o seu coração do que o povo de Deus? Você precisa pensar nisso, irmão. Será que é o dinheiro? Será que são as conversas chulas? Será que são as prioridades que não são as prioridades do reino de Deus? A gente fica muito preocupado quando a gente vê, especialmente entre jovens, mas não só entre jovens, pessoas que desvalorizam a comunhão dos santos, mas dão muito valor a estar com pessoas que não temem ao Senhor e não entendem o risco que estão correndo em sua vida espiritual. Esteja com quem não é crente, pregue o Evangelho, fale de Jesus, anuncie o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa alegria tem que estar entre aqueles que temem ao Senhor, irmãos. Neles são os notáveis, neles, diz Davi, tenho todo o meu prazer. Eu ouvi um pregador presbiteriano falando sobre esse texto, ele até falou algo que eu também penso, irmãos, que é um assunto que algumas pessoas às vezes têm dificuldade, mas jovens solteiros que buscam relacionamento com uma jovem ou um jovem que não teme ao Senhor, como vai ser isso, irmãos? Precisamos buscar, se você tem um filho adolescente, uma filha adolescente, que está começando a sua vida, instrua a buscar um relacionamento com alguém que ame mais a Jesus do que ela própria, do que ele próprio. Pois isso faz toda a diferença. Na hora de manter um casamento sólido, na hora de buscar a Deus na sua vida, na hora de criar filhos para a glória do Senhor. Então, você tem prazer em Deus, temos tido prazer em Deus, e temos tido prazer naqueles que se chamam pelo nome do Senhor. Devemos ter essa alegria. Depois de falar dessa alegria, Davi fala do sofrimento dos idólatras, versículo 4. Ele diz assim, se há uma promessa de alegria para aqueles que servem e amam ao Senhor, e amam estar junto com o povo de Deus, olha o que ele diz no versículo 4, daqueles que não temem a Deus, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. Vê o contraste? Davi fala, eu tenho o meu prazer, tenho todo o meu prazer em estar com aqueles que temem ao Senhor. Mas já aqueles que adoram outros deuses, eu não vou oferecer as suas ofertas, e meus lábios nem sequer vão pronunciar o nome deles. Essa é uma orientação que vem lá de Êxodo 23, mostrando que Deus quer uma separação clara entre aqueles que o temem, o seu povo, e aqueles que adoram outros deuses. As coisas do mundo têm atraído o seu coração? Você tem sentido prazer, alegria, interesse, tem chamado demais a sua atenção? Cuidado. Sejamos como Davi, que fala, não vou me envolver com aqueles que não temem ao Senhor. Nenhuma comunhão com os incrédulos, como Paulo diz aos Coríntios. Porque as dores daqueles que abandonam, trocam o Senhor por outros deuses, serão muitas. Às vezes você vê, o cara está bem, está vivendo uma vida tranquila, mas não troque o Senhor, a nossa maior alegria, por nada. Então Davi primeiro fala, alegria em Deus e nos seus. Segundo, o sofrimento dos idólatras. Agora, versículos 5 e 6, ele fala a alegria da herança. Qual é a herança de Davi? Versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Davi fala aqui, ele não era levita, né? Davi era da tribo de Judá, mas os levitas não recebiam terras, porque o Senhor era a herança deles. E Davi fala aqui, como se fosse um levita, que ele não era, mas ele fala que o Senhor é a porção da sua herança. E depois, quando ele fala das divisas, parece uma divisão de terras, que era comum naquela época. Quando havia uma herança, um pai ia deixar uma herança para os seus filhos, ele dividia, e às vezes lançavam sorte sobre isso, e dividia as terras.
E Davi fala, o Senhor faz com que as minhas divisas, a minha porção nessa terra, caia em lugares agradáveis e é linda a minha herança. Deus abençoa, Senhor, Deus abençoa, meus irmãos, aquilo que nós recebemos nessa vida. Se você tem uma casa simples, ou uma casa mais preparada, se você tem uma vida tranquila, ou uma vida mais difícil, louve ao Senhor e procure, peça a Deus que abra os seus olhos, para que enxergue como é linda a nossa herança. A nossa herança no fim, certamente, quando estaremos para sempre com o Senhor, pois o Senhor é a porção da nossa herança. Mas também as bênçãos que Deus nos concede nessa vida, porque Ele concede. Às vezes nos falta olhos para enxergar como Deus tem sido generoso conosco. Lembra do antigo cântico? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-o de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Deus tem nos abençoado. Se você tem andado com espírito de murmuração, se você só tem visto coisas ruins na sua vida, talvez você esteja passando por um momento crítico, por um momento difícil na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Ore a Deus, peça a Deus que mude a sua sorte, mas peça a Deus também que mude o seu olhar. Que Deus abra os seus olhos para ver como Ele tem sido generoso conosco. E se nós, no fim, irmãos, não tivéssemos mais nada, quando partirmos dessa vida e estivermos com o Senhor, nós não tivéssemos nada, já nos bastaria ter o Senhor. Nós estaremos para sempre com Ele, na presença dEle, desfrutando da sua poderosa e preciosa graça e presença. Então Davi fala da alegria da herança, e depois ele fala da alegria do conselho e presença de Deus, versículos 7 e 8. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por mais que Davi diga que o Senhor é a sua porção, que o Senhor é a sua herança, que o Senhor é o seu cálice, que sustenta a sua sorte, que Ele não vai ter parte com aqueles que adoram outros deuses, que encontrarão sofrimento e dor. Em alguns momentos Davi precisava de direção, como todos nós precisamos, irmãos. O fato de termos a alegria do Senhor, o fato de buscarmos ser cheios do Espírito Santo, o fato de entendermos que o Senhor é a nossa herança, que Ele nos abençoa, não nos livra de precisarmos de direção, de conselho. E a quem Davi pedia conselho? Ao Senhor, que Ele diz que o aconselhava até durante a noite e o seu coração ensinava. A quem temos pedido conselho, irmãos? No meio das lutas, das dificuldades, dos momentos de dúvidas em nossa vida. Busque o conselho do Senhor. Como encontrar o conselho do Senhor? Em primeiro lugar, na palavra de Deus. A palavra de Deus é o conselheiro infalível para nós. E às vezes a gente pensa, mas a Bíblia não diz qual carro eu vou comprar, em qual apartamento eu vou morar, com quem eu vou me casar, qual roupa eu vou vestir. Certamente, não traz esse tipo de detalhe, mas ela traz princípios para todas as decisões da nossa vida. Então, primeira coisa, busque o conselho da palavra de Deus. Busque o conselho de Deus em oração. Creia que Deus ouve a nossa oração. Hoje de manhã eu pregava sobre Tiago 1, em que Tiago, com muita autoridade, fala que não devemos orar e pedir a Deus sabedoria, sem crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam, como dizem Hebreus, porque aquele que duvida, que é inconstante em seus caminhos, do Senhor não receberá nada. Então ore com confiança, peça, Senhor, eu preciso de conselho, Senhor, eu preciso de direção. Leia a Bíblia, ouça bons louvores, ouça boas pregações, encha-se da palavra de Deus, encha-se do conhecimento de Deus. A Bíblia para nós, irmãos, não é uma opção, é uma necessidade. É igual o alimento. Você não tem opção de ficar sem se alimentar. Você pode se alimentar melhor ou pior, comer mais ou comer menos, mas precisamos de alimento a cada dia, e a palavra de Deus é o alimento que nós precisamos para a nossa alma. Então, busque a palavra de Deus. Busque em oração, que Deus fala, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo ministra os corações, ainda no dia que se chama hoje. E também busque conselho entre aqueles que Davi falou antes aqui nesse salmo, entre os notáveis, os santos. Tem hora que a gente vai precisar ter humildade de ir até alguém e pedir um conselho, pedir uma palavra. E Deus usa pessoas que amam o Senhor e que nos amam para nos ajudar. Às vezes uma palavra simples de alguém muda toda a nossa perspectiva de certas situações. Cuidado com quem você toma conselho, cuidado com quem você abre a sua vida. Não abra a sua vida para qualquer pessoa, nem para muitas pessoas, mas tenha bons conselheiros, que você sabe que são instrumentos na mão do Senhor, para que cumpra-se o que Davi fala aqui,
Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, palavra, oração e comunhão, o básico da fé cristã. É assim que Deus nos instrui, até durante as noites escuras da nossa alma. O Senhor está à nossa direita, não seremos abalados. Nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desafios, eu citava pela manhã, no final da pregação, uma mulher que ficou viúva, porque o seu marido, um missionário, foi assassinado por índios lá no Equador, em 1956. Eles foram fazer uma missão e foram assassinados. E quando ela recebeu a notícia da morte do marido, ela disse que louvou o Senhor, porque o seu marido tinha dedicado a sua vida a Deus, e estava agora no descanso do Pai. E ela orou ao Senhor que desse sabedoria, porque agora ela era mãe e pai, não tinha mais o pai dos seus filhos, pois ele tinha sido morto, indo levar o evangelho para índios. Então ela precisava de conselho, precisava de direção, e ela buscava no Senhor. O Senhor nos aconselha, irmãos. É a alegria de saber que o Senhor é fiel. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque ao Senhor, busque com intensidade. Talvez faça um jejum. Estou num desafio na minha vida. Dedique um jejum ao Senhor. Clame a Deus. Fala, Senhor, eu preciso da tua direção. Eu preciso que o Senhor entre com providência. Clame a Deus. Ore. Leia a palavra. Busque a direção da palavra de Deus. E busque conselho com pessoas que amem ao Senhor também. O último dos 5 pontos. Primeiro, a alegria em Deus e nos seus. Davi fala que ele tinha alegria na presença de Deus e junto ao povo de Deus. O sofrimento dos idólatras, versículo 4. A alegria de saber que ele tinha uma herança que Deus concedia e que o próprio Deus é a nossa herança. A alegria do conselho e da presença de Deus, versículos 7 e 8. E o último ponto, a alegria da vida eterna. Versículo 9, por isso meu coração se... Leia comigo o versículo 9. Por isso... Legal, foi um bom ensaio. Se a gente estivesse num culto fúnebre, se a gente estivesse falando assim de uma notícia triste, estaria bom, mas ele está falando de alegria. Então vamos ler novamente, com alegria, como Davi deve ter escrito esse salmo. Vamos lá, versículo 9. Por isso, meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Irmão, a gente tem que ter alegria, irmão. Não é uma alegria boba, de alguém que é inerte às dores da vida. A gente sente as dores, a gente sente as pancadas, os desafios, mas a gente tem alegria, porque o Senhor é a nossa herança, porque o Senhor é o nosso maior bem, porque o Senhor coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos enviou o seu Espírito, que nos dá condições, que nos convence e nos enche de graça. E continua o versículo 10, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Novamente, Davi falando de alegria na presença do Senhor. Não sabemos em que contexto Davi escreveu esse salmo, mas você há de concordar comigo que Davi não foi um homem que tivesse uma vida muito tranquila. Teve momentos de bonança, mas teve muitos momentos de desafios. Mas ele escreveu que na presença do Senhor há plenitude de alegria, à direita do Senhor há delícias perpetuamente. Nós temos experimentado isso. Ou a gente tem sido seduzido pelas coisas do mundo, em ter alegria com coisas que não glorificam a Deus, coisas que sabemos que desonram a Deus e que ficam cobiçando o nosso coração. Ou temos sido religiosos, não me envolvo com coisa errada, não assisto imoralidade, não... Esse microfone também já está precisando de uma reforma. Ele está com um probleminha, mas vamos resolver. Mas, talvez você fale, eu não faço nada de imoral, eu honro meus compromissos, eu estou na igreja domingo após domingo, eu faço as minhas orações, mas você tem tido alegria nisso? Esse é o problema do religioso. Esse é o problema do filho mais velho, do pai amoroso da parábola dos 2 filhos pródigos. Um foi e o outro ficou. Ele ficou indignado quando o filho voltou, porque ele falou, eu faço tudo o que o Senhor mandou e nunca recebi um animal para celebrar com os meus amigos. Que ele não entendia que a maior bênção é estar ao lado do Pai. A maior bênção é desfrutar da presença do Pai. A maior bênção é ter o Senhor à nossa direita e saber que não seremos abalados.
A maior bênção é sabermos que Ele nos fará ver os caminhos da vida, a plenitude de alegria e as delícias de estar na presença de Deus, irmãos. Quando a gente entende isso, quando a gente tem prazer nas coisas de Deus, e volto a dizer, nenhum de nós aqui é o super espiritual que está sempre alegre, sorridente e achando tudo fácil. Passamos por dores, por momentos de desânimo, de angústia. John Bunyan, no seu livro O Peregrino, ele tem um momento que ele aparece o gigante do desespero, que tenta aprisionar o cristão numa prisão. Tem horas que bate o desespero, bate a angústia, somos de carne e osso, mas nos voltamos para o Senhor, buscamos ao Senhor, e Ele renova a nossa alegria na presença dEle. Quando a gente descobre que há alegria, há delícias perpetuamente, a plenitude de alegria, o caminho de Deus é um caminho de vida, isso muda tudo, irmãos. Aí nós vemos para a igreja, temos alegria na comunhão, na oração, na palavra, mas não só porque crente tem que fazer isso, não só para não sermos condenados com esse mundo, mas é porque é isso que o nosso coração almeja, é isso que o nosso coração deseja. Um certo teólogo antigo, eu já citei isso aqui, disse: ame a Deus e faça o que quiseres. Isso às vezes choca alguns. Como faça o que quiseres? A pessoa vai fazer o que ela quiser? Se ela tiver vontade de trair o seu cônjuge, se ela tiver vontade de roubar, de matar, de enganar os outros, ela vai fazer o que ela quiser? Lembre-se da primeira sentença: ame ao Senhor, e aí faça o que quiser. Se nós amarmos ao Senhor, irmãos, se o Senhor for a nossa maior alegria, o nosso maior amor, tudo que faremos será para a glória dEle. E esse texto, como se já não bastasse toda a beleza desse Salmo 16, ele apontou para algo muito maior para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vai em Atos capítulo 2. Nós estamos caminhando, estamos concluindo a mensagem e vamos participar da ceia do Senhor. Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 22. Diz assim, Atos 2, 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Palavras de Pedro. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Salmo 16. Pedro citando o salmo que estávamos vendo há pouco. Versículo 29, irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Davi, ali falava de algo muito além dele. E como Pedro pregou aqui, Davi foi morto, foi sepultado. Mas ele ali estava profetizando acerca de Jesus, que não ficou na morte, mas ressurgiu dentre os mortos, subiu aos céus, e um dia voltará para nos buscar. Isso tem que encher nosso coração de alegria. Essa alegria vence o mundo. Essa alegria muda a nossa sorte. Essa alegria, irmãos, muda todas as perspectivas da nossa vida. A alegria de ter um filho, como ouvimos o belo testemunho da Gilma essa noite, faz com que toda aquela dor de... Foi 3 horas da manhã, né, Robson? Até 7 da noite, 14 horas.
Não, mais, 12 mais. 16 horas, 20 horas. Irmãos, vamos combinar, né? Glória a Deus pela vida das mulheres, porque só dela falar já estava segurando aqui no púlpito, né? Você suportaria? Eu nem no começo. Com meia hora já falando, não, pode abrir, pode cortar, está tudo certo. Deus sabe o que faz. Então, mas a alegria de ter a Maitê nos braços supera toda a dor que Gilma vivenciou, alivia toda a ansiedade que o Robson estava lá, tremendo igual a vara verde, porque recebeu a bênção de ter sua filhinha nos braços. E assim, irmãos, deve ser o nosso coração. Um dia estaremos diante do Senhor. Um dia veremos como cantamos a face adorada de Jesus. Um dia estaremos para sempre com Ele. E isso tem que nos dar alegria. Não deixe que as coisas desse mundo roubem a sua alegria. Não precisa abrir, mas eu tenho pregado terça-feira sobre 1 Tessalonicenses 5. E no versículo 16 diz: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que tem roubado a sua alegria? Falei no início do músico, que por mais que seja desgastante, né, Anderson, a gente estudar um instrumento, mas dá muito prazer você poder tocar um instrumento. Do esportista que se desgasta, mas tem a alegria de praticar o seu esporte. Daquele que faz uma boa comida, que tem a alegria de ter todo aquele trabalho, mas tem a alegria de providenciar um bom alimento para ele e para os seus. Irmãos, estejam sempre alegres, como diz Paulo aqui aos Tessalonicenses. Que é o motivo da nossa alegria, transcende as coisas dessa vida. Tem hora que vamos chorar, tem horas que vamos estar enlutados. Não chegue num sepultamento, como eu disse numa das terças-feiras, dizendo, não, o crente tem que estar sempre alegre, não precisa chorar, não, precisamos chorar. A morte é uma intrusa na criação de Deus, ela veio como consequência do pecado, isso nos leva a chorar. Pessoas passando por uma notícia triste em relação à sua saúde, passando por dificuldades financeiras, ou familiares, ou emocionais, lamentamos, derramamos nossas lágrimas, mas não deixe que as circunstâncias dessa vida roubem a alegria que há somente no Senhor. Há uma promessa de alegria, há uma promessa de alegria na presença de Deus, e a gente precisa experimentar isso. Talvez você já tenha experimentado no passado, e essa noite o Senhor, o Espírito Santo, te chama a experimentar novamente dessa graça, dessa alegria. Precisamos orar. O diácono Marcos, ele abriu um culto há uns 4 domingos atrás com esse texto e me motivou a pregar as terças-feiras. E ele falou, estejam sempre alegres, orem sem cessar. Muitas vezes não estamos vivendo essa alegria prometida, porque não temos nos dedicado à oração. Irmão. Precisamos orar mais. Pedir, Senhor, abre a minha visão, abre a minha mente para que eu possa ver como o Senhor é bom, como é maravilhoso ter a promessa da tua herança, como o Senhor é galardoador, como o Senhor é abençoador daqueles que te buscam, e como o teu Espírito Santo pode soprar vida, alegria em nossos corações, mesmo nos momentos mais áridos dos desertos da vida. Vamos orar, os irmãos que vão servir a ceia podem